Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira, 29 de junho, tem como título Efésios, uma carta impregnada de Cristo. Essa expressão impregnada parece como algo que é absorvido, algo que foi de fato colocado e foi totalmente arraigado. A expressão impregnado tem a ver com entranhado. Sabe algo que tem a ver interiormente? Pronto. A expressão aqui da carta aos Efésios soa com essa conotação. Ou seja, uma carta arraigada, entranhada em Cristo. E por que Paulo escreve com esse propósito? Irmãos, uma coisa que é clara, quando Paulo estava aqui recitando esse verso 9 e o verso 10, e ele falou sobre a restituição de todas as coisas, Paulo tinha o conhecimento de que existia naquela época heresias que se eram ensinadas, das quais as pessoas criam que os espíritos poderiam fazer intermediação, ou seja, outros espíritos poderiam fazer isso. Paulo, quando endossa e ele cita esse texto aqui, ele fala que unicamente por meio de Cristo era a forma que as coisas poderiam ser de fato restabelecidas. E ele usa a expressão convergir no sentido de reunir, ou seja, unificar. Cristo era o único que podia realmente fazer isso. Ele tinha autoridade para fazer isso. E Paulo focaliza, lembrando, lá em Éfeso, a gente conheceu a história logo no início, onde existia ali muitos deuses e muitas entidades. É tanto que Diana, a deusa dos Efésios, era adorada através de cultos e rituais imorais e indecentes, das quais as pessoas se devotavam em relação a ela. Paulo, quando escreve, ele estava com a preocupação de que as pessoas ainda permanecessem na conotação de que espíritos ou outras formas poderiam então trazer a unificação entre o céu e a terra, entre algo que poderia ser restabelecido. Paulo deixa claro que unicamente por meio de Cristo. Eu vou ler aqui um comentário para vocês, aquele que eu falei para vocês ontem, que diz assim, esse comentário aqui, tá? Olha só, ao escrever esta epístola, ele estava preocupado com a heresia corrente na Ásia Menor, a qual colocava muitos poderes espirituais em oposição a Cristo, e também outros mediadores entre Deus e os homens. Sua resposta a tal ensino, que está explícito em Colossenses, e apenas explícito nessa epístola, é que existe apenas um único que pode reconciliar e unificar todas as coisas. E esse único é Cristo. Era uma heresia de nossa época dividir a vida em sagrada e secular, ali como era naquela época. O foco aqui é Cristo que poderia restabelecer. Lembra que Paulo chega a escrever aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, o verso 18 e 19? Olha o que é que diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 18 e 19, o texto diz assim: E tudo isto vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. Nos encarregou de reconciliar outros com ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Paulo aqui aos Coríntios enfatiza que unicamente por meio de Cristo todas as coisas seriam de fato restabelecidas. E o que me chama a atenção, esse restabelecimento, irmãos, não tem a ver só com a igreja local. Está falando da igreja universal. Deus vai restabelecer todas as coisas. Claro que devemos ter o cuidado de não aqui endossar o universalismo, ou seja, Deus vai salvar todas as pessoas. Deus tem plano para salvar todas as pessoas. Porém, cada um escolherá se irá querer ou irá aceitar a salvação que Deus já nos deu ou não. E aqui, o texto que me deixa focando nesse verso 9, verso 10, diz assim, ó. Efésios 1, 9 e 10 proclama a unidade que Deus tem em mente, está centrada em Cristo. Portanto, não é surpresa constatar que Efésios é uma carta impregnada de Cristo, a qual louva as ações divinas em Cristo e celebra o acesso dos crentes aos recursos espirituais oferecidos nele, em Cristo. Paulo emprega a frase em Cristo e frases semelhantes mais de 30 vezes e exalta a Jesus.
Ao ler a carta, observe essas expressões e fique atento a essas expressões que aqui Paulo descreve. Então, uma coisa aqui é clara. Paulo escreveu esta carta para deixar claro que era unicamente por meio de Cristo que todas as coisas poderiam ser restabelecidas e no tempo exato, no tempo certo. E aqui esse tempo certo está falando do tempo de sua volta. Cristo já veio fazer um restabelecimento através de sua humanidade e ao ressuscitar, ao voltar ao céu, agora ele voltará para restituir todas as coisas de maneira generalizada e todos aqueles que em Cristo o aceitaram, neles serão salvos. E aí eu paro e penso, eu não tenho como, irmãos, vencer as minhas dificuldades se não for em Cristo. Paulo escreve aos Coríntios também dizendo as mesmas coisas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha só, é estar em Cristo e não estar com Cristo. Estar nele quer viver uma vida impregnada, viver uma vida entrelaçada, uma vida onde, na verdade, estamos com Cristo entranhado em nossa vida. Essa deve ser, de fato, nosso ser. Portanto, o ser uma nova criatura depende do grau de relação que temos, de fato, com Cristo. Esse era o conselho de Paulo aos Efésios. Esse deve ser o nosso conselho hoje também. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, que possamos estar, Senhor, a cada dia, a cada hora, impregnados com Cristo, vivendo uma vida onde Ele vive em nós e faz em nós o Teu querer. Pai, nós não conseguimos vencer nossas dificuldades, por isso suplicamos, por favor, nos auxilia com o Teu Espírito e nos faz vencer as nossas batalhas. Obrigado a Deus por essa carta, obrigado por esses conselhos, que os Teus filhos que estão assistindo este vídeo tenham a bênção do Senhor e que no Senhor alcance vitória e unicamente a unificação de suas vidas para o Teu reino. Te pedimos o perdão dos pecados e a Tua direção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o nosso próximo estudo. Com a graça e a bênção de Deus. Até o próximo estudo. Até logo.